bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do Instagram Maria Luísa Crocheteria. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o porta-papel do jogo de banheiro modelo Estela. Olha como ele é na parte de trás. Eu fiz um porta-papel para 3 rolos. Eu espero que você goste dessa videoaula, mas antes de assistir, já deixa seu comentário, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E para esse porta-papel, eu utilizei as mesmas cores que eu utilizei no jogo, que foi o vermelho, o cru e o marrom. As cores estão descritas lá no jogo certinho. Aqui eu tenho restinhos que sobrou do jogo e eu fiz essa peça, ok? Também utilizo a tesoura, agulha 3,5 e utilizo uma argolinha de acrílico. Essa minha tem 3 centímetros. Se você não quiser usar argola de acrílico, tem gente que só faz um cordão de correntinhas para pendurar. Eu gosto com a argolinha que eu sinto que fica mais firme. Outra dica também é você usar cola jeans para essa parte do bico ficar sempre presinha, mas é opcional, você também pode costurar se quiser, ok? Vamos começar nossa aula? Vou iniciar fazendo um círculo mágico. Começo trabalhando com o fio vermelho. Fiz o meu círculo mágico, fiz um círculo um pouco maior. E faço mais 2 correntes. Formou meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Uma, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Formou 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, para terminar, eu faço 3 correntes, fecho o meu círculo mágico. Caso você não saiba fazer o círculo mágico, eu já ensinei aqui em outros vídeos, bem detalhada. Ou pode fazer umas 8 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo e trabalhar dentro delas. Agora vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Fechei com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Faço uma corrente e passo direto. Ó, ficou assim o nosso quadrado. Agora eu vou trabalhar com o fio marrom. Com o fio marrom, eu vou amarrar ele em qualquer entrada dessas 3 correntes. Porém, mais próximo do bloquinho, não muito no meio das 3 correntes. Amarrei, entro aqui dentro e faço 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, ficou um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, entro nas próximas 3 correntes e faço 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes e no mesmo local, mais 3 pontos altos. Formou mais uma lateral. Uma corrente, no próximo espaço de 3 correntes, novamente.
3 pontos altos, 1, 2 correntes e no mesmo local, mais 3 pontos altos. Ó. Novamente, uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes e no mesmo local, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente e agora a gente chegou no último, ó. Só que já tem 3 pontos altos aqui. Então, a gente entra aqui dentro, faz 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes e fecha com baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E podemos cortar o nosso fio. Faço uma corrente e passo direto. Ó como ficou. Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio cru. Vou amarrar ele aqui no meio, entre uma lateral e outra. E vou fazer 1, 2, 3 correntes. Mais 2 pontos altos. Então, formou um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente e vamos fazer uma lateral igual a de baixo. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente aqui no meio, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente e lateral. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Ó, o restante da carreira é a continuação da mesma forma. No meio é 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. E nas laterais eu faço igual a de baixo. Cheguei ao fim, ó, da minha carreira, como ficou meu quadrado. E já posso cortar meu fio. Faço uma corrente e passo direto, tá fechadinho. Agora eu vou trabalhar aqui na lateral. Amarro o meu fio. Entro aqui na lateral e faço 1, 2, 3 correntes, mais 2 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Ó, ficou dessa forma. Agora eu viro a minha peça e faço 1, 2, 3 correntes. No próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1,
2, 3 pontos altos. Agora é sem corrente, desculpa. Agora eu laço a minha agulha, ó, é o último, ó, sem corrente. Venho aqui nesse último ponto e faço um ponto alto. Isso vai evitar de que o nosso trabalho vá se abrindo, ok? Viro a minha peça. 1, 2, 3 correntes. Aqui dentro, ó, não tem nenhuma corrente, mas dá para mim trabalhar aqui dentro. Mais 2 pontos altos, então ficou 3 correntes, um ponto alto e mais os 2. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente. Agora no último, ó. Dentro daquele ponto eu faço 2 pontos altos. E no ponto, ó, eu tenho aqui uma corrente, 2 correntes. Na terceira, de baixo para cima, eu entro e coloco o último ponto, ok? Então, eu finalizei, ó, 3 carreiras. Essa daqui não conta, essa daqui foi uma carreira inteira. 1, 2, 3. Corto meu fio. Uma corrente, passo direto meu fio. E agora eu vou fazer deste lado o que eu fiz aqui, essas 3 carreirinhas. Vou fazer aqui, ok? Finalizei, ó, as minhas 3 carreiras do outro lado. Posso cortar o meu fio. E passo direto aqui, ok? Agora, eu vou trabalhar a parte de dentro. A parte do outro lado, né? Faço uma laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes é meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha. A partir da agulha, eu conto 1, 2, 3, 4 e na 5ª corrente eu entro com a minha agulha e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, ficou 3 pontos altos. Uma corrente, pulo uma corrente na base e na próxima coloco um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Ó, mais um bloquinho de pontos altos. Uma corrente, pulo uma na base e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo uma na base e ficou as 3 correntes para mim fazer mais um bloquinho. Ó. Agora, eu viro a minha peça. E sempre quando termina ou começa com os 3 pontos altos, a gente faz 1, 2, 3 correntes. Laça a agulha e vai para o próximo espaço de uma corrente. E faz 1, 2, 3 pontos altos.
uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos. E agora é o último. Então, o último é só o ponto alto. Ó. Laço a minha agulha, venho aqui dentro do último ponto, um ponto alto. Virei a minha peça. Uma, duas, três correntes. Ó, sempre que é assim, eu vou começar com 3 correntes, entro aqui dentro desse ponto e faço 2 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente e vou para o próximo. Ó. O último é aquele ponto alto. Então, eu vou colocar 2 pontos altos dentro dele. 1, 2 e um ponto alto na primeira corrente dele. Ó. Como vai ficando. Tá vendo? Ó? A gente vai intercalar agora. Uma carreira começa dessa forma, a outra dessa. Uma dessa, outra dessa. Até formar um total de 13 carreiras. Ó, novamente, ó, agora começa dessa forma. Ó. 1, 2, 3 correntes e entro no próximo espaço. E vou fazer a repetição até o fim. Na próxima carreira, ó, quando eu virar assim, vai começar desta forma, ó. 3 correntes dentro do ponto alto, 2 pontos altos e continua, ok? Até ter um total de 13 carreiras. Terminei as minhas 13 carreiras, ó. E agora nós vamos fazer a junção dessas peças. Eu não cortei o meu fio, ó. Agora, eu boto aqui, ó, tá vendo que dá certinho os bloquinhos. Eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto, puxo o meu fio pra cá e faço uma corrente e tranquei eles. Agora, eu vou trabalhar os 2 pontos certinhos para ir juntando, ó. Esse daqui com o de trás e um ponto baixo. Esse da frente com o de trás, um ponto baixo. Ó, os 2 espacinhos estão certinhos. Passei nos 2, um ponto baixo. O da frente com o de trás, um ponto baixo, ó. O da frente é sempre o mesmo ponto atrás e na frente, ó. E vai ter um total de 15 pontos. Depois, se você quiser contar para ter certeza, vai ter um total de 15 pontos de junção. Ó. O da frente e o de trás, o da frente e o de trás. Até o fim, ó, separação e o último bloquinho. E aqui. Cheguei no último bloquinho. Agora eu vou virar de lado. Na parte lateral, eu não vou trabalhar as 2 partes, eu só vou trabalhar essa parte da frente. Ó,
nesses pontos de lado, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Já entrei aqui e faço 2 pontos baixos. Ó, 1, 2. Último ponto de lado, 1, 2. Ó. Foi 6 pontos aqui no total. Agora aqui tá os pontos em pé. Nesses pontos em pé, eu não vou trabalhar nas correntes, só nos pontos altos, ó. Aqui tinha uma corrente, eu não trabalho, vou para esses 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ó, pulo a corrente, vou para o próximo. Pulo a corrente, vou para o próximo bloquinho de 3 pontos altos. Pulo essa corrente, vou para o ponto que está deitado. 1, 2, no próximo. 1, 2, no próximo. 1, 2. Ó. Agora, eu vou juntar novamente. Passo aqui, ó, nesse último ponto, nesse primeiro ponto, com o primeiro ponto lá do outro lado. E um ponto baixo. Ponto sobre ponto. Ó. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Terminei, ó, todo o meu quadrado. E agora, eu vou fazer outro igual. Todas essas partes que eu fiz, tanto a de cima quanto a de baixo, vou fazer. E depois eu vou começar a passar essa carreira aqui por volta de todo o meu trabalho. Porém, vai ter uma diferença. Essa daqui eu passei por toda volta da minha peça. A próxima carreira, eu vou começar, ó, começa aqui, passo por aqui, passo até aqui, e quando chegar aqui, eu já vou aproveitar e fazer a união com essa que já está pronta, ok? Então, eu vou fazer toda a minha peça e quando eu chegar aqui, eu vou voltar para a gente já fazer a união com a peça que está pronta. Ó, estou terminando aqui, ó, como eu falei, fiz toda a parte igual. Comecei aqui, ó, a passar essa carreira em volta e cheguei até o outro lado. Agora eu vou juntar com esse que já está pronto. Então, eu passo aqui na primeira, ó, nesse primeiro ponto, passo neste ponto e agora eu vou passar neste daqui que já está pronto, ó. Tá vendo? Vou começar aqui na beiradinha, ó, porque eu tenho um total de 15 pontos. Então, vai dar certinho para mim juntar, ó. Esse daqui da beiradinha. E faço um ponto baixo. Juntei. No próximo, ó, a mesma coisa. Só que agora, ao invés de juntar só os dois, eu vou juntar as 3 partes. Ó. E no próximo. E mais um, ó. Passei aqui, aqui. E no terceiro. E juntei. Ó. Ó como vai ficando, ó. Tá vendo? Tá se unindo. Agora nos espacinhos, ó. Junto nesta daqui e unir. Na primeira, passo na segunda parte e passo na terceira. Passei o meu fio, ponto baixo. Passo na primeira,
passo na segunda parte e passo na terceira e unir. Ó, como tá ficando unido. Passo na primeira, na segunda e na terceira. Vou fazer assim até chegar ao fim. Uni toda a minha parte, ó, junto com a outra, agora elas estão juntas. Agora eu só vou virar a lateral e continuar como eu já fiz aqui. Estou chegando aqui no fim, ó, minha última corrente. Vou passar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Faço uma corrente e passo direto. Agora eu vou fazer mais outra peça igual essa e fazer a mesma junção. E vai ficar um porta-papel de 3 peças. Terminei as minhas 3 peças, ó, estão unidas. E agora eu vou trabalhar com o fio marrom. Eu vou introduzir o meu fio aqui, ó, no primeiro ponto da lateral, onde começa 2 pontos baixos juntos aqui da lateral. E vou amarrar o meu fio aqui. Na lateral, eu tenho que ter 21 pontos baixos. Então, eu vou contar até formar 21, ó. Essa corrente é o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ó, finalizei os 21. Aqui, ó, aqui eu vejo que tem os outros 2 pontos dentro do ponto lateral. Então, esses daqui a gente vai adaptar, ó. Vou pegar aqui no meio deles e vou fazer 1, 2 pontos baixos. E já vou para a lateral, ó, para os pontos da lateral. E começo de novo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ó. Agora aqui, ó, aqui são os 2 pontos da lateral. Então, eu vou pegar aqui no meio e vou adaptar 2 pontos baixos. Identifiquei os 2 pontos da lateral, começo, ó, a contar os 21. Assim a peça fica bem retinha, ok? Vou fazer os 21 até aqui. Fiz toda a lateral da minha peça e cheguei aqui na parte de baixo. Aqui nós temos 15 pontos, ok? No primeiro, eu vou colocar 2 pontos baixos. No próximo, ó,
1, 2, no próximo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trabalhei 13 pontos baixos, um em cada ponto. E o próximo vai ser 2 pontos baixos. Ó. E a contagem deu 15 certinho, um em cada ponta. É 2 pontos baixos juntos e os 13 que sobraram no meio é um ponto baixo em cada um. Agora, essa lateral eu vou fazer como eu fiz essa e esta parte de cima eu faço como eu fiz esta parte de baixo. Terminei, ó, a minha peça, terminei aqui. Vou trabalhar do outro lado, porém no mesmo lugar, só para não ficar nó em cima de nó, ok? Ó, mas identifiquei aqui como os 2 pontos da lateral. Então, no primeiro ponto da lateral, ó, só ver os 2 pontos juntos. No próximo, vou passar o meu fio cru. Amarrei o meu fio, faço meu primeiro ponto, que é um ponto baixo, né? Uma corrente conta como um ponto baixo. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto baixo, faço o meu ponto baixo. Ó, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E continuo. Essa vai ser a repetição por toda a carreira, até mesmo aqui embaixo. A gente vai rodar a nossa peça fazendo isso até chegar nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui nós vamos fazer um pouco diferente, ok? Contornei toda a minha peça e cheguei aqui na parte de cima. Essa parte eu vou trabalhar só o fiozinho da frente, para deixar o fio de trás para a gente fazer a parte que põe a argolinha, ok? De pendurar. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, pegando só o fio da frente, ó, ficou um aqui, faço 1, no próximo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ficou um fiozinho aqui atrás para trabalhar, ó. Tá vendo? E finalizo com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E fecho certinho no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Viu que a nossa contagem deu certinha? Caso você precise aumentar essa parte, porque eu estou fazendo ela bem justa, porque com o tempo o crochê vai cedendo, mas se caso o seu ponto for muito apertado e precisar aumentar, você pode fazer aumentos na peça
é só você saber que o bico é uma contagem de 12 pontos. Então, no final, você faz a conta de 12 em 12, o que sobrar ou faltar, você adapta para o seu ponto, para o seu bico dar certinho a sua peça, ok? Então, é tranquilo para fazer aumentos ou diminuições. Até mesmo se você quiser fazer o porta-papel com apenas 2 rolos. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo no próximo ponto, caminho com ponto baixíssimo no próximo e mais um ponto. Não, ok. Agora, caminhei 2 e faço uma corrente, outro ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto. Contando com a primeira corrente que está aqui, tem 4 pontos baixos e tem 2 pontos baixos livres na frente e atrás. Laço a minha agulha e vou colocar 9 pontos aqui dentro dessa argola de 5 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo o primeiro ponto, pulo o segundo, no terceiro, ó. 1, 2, 3, 4. No próximo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou continuar o meu trabalho dessa forma. Chegando aqui na parte da curva, ó, nessa parte aqui de baixo, tanto na de baixo quanto na de cima, nós vamos colocar 11 pontos ao invés de 9, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, tá vendo? Para ficar certinho. E no meio é igual, pula 2 na frente e 2 atrás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pula os 2 e continua. Da mesma forma, vai ser lá do outro lado e a lateral, como a gente já fez esta lateral. Cheguei ao fim da minha carreira e agora, ó, fechei com ponto baixíssimo, caminho para o próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, que é o meu primeiro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, ou seja, ficou 2 pontos baixos aqui no meio, pulando o primeiro e o segundo, o último. Laço a minha agulha, vou aqui para esse meu lequezinho aqui cheio de 9 pontos. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo, caminho com outro ponto baixíssimo, no próximo ponto, uma corrente, que significa um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo. Então, o primeiro e o último ponto baixo eu não trabalho. Lacei a minha agulha, vou para os 9 pontos, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço 1, 2 pontos altos juntos.
No próximo eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um. Nesse próximo eu vou fazer 2 pontos altos juntos. No próximo eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um. E no próximo eu faço 2 pontos altos juntos. Ó, ficou assim. Pulo o primeiro ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E fica assim, ó. Tá vendo? Novamente, laço a minha agulha, pulo o primeiro dos 9 pontos e no próximo, um ponto alto. Junto com ele, outro ponto alto. Agora, 2 pontos altos separados. No próximo, 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos separados e 2 pontos altos juntos. Ó. Pulo o primeiro ponto baixo e um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E continuo. Dessa forma serão as minhas laterais. E depois, quando chegar na ponta, já ensino a fazer. Cheguei aqui no bico da ponta, ó. Nós temos 4 bicos nas pontas e todos eles eu vou fazer do mesmo jeito, ó. No primeiro ponto eu já começo a trabalhar. É aqueles 11 pontos altos. No primeiro ponto já faço 2 juntos. No segundo, um ponto sozinho. No terceiro um ponto sozinho. No quarto, um ponto sozinho. No quinto, um ponto sozinho. No sexto, eu faço 2 pontos juntos. Nos próximos 4 serão mais um ponto sozinho em cada um. E no último, dos 11, 2 pontos altos juntos. E pulo um ponto baixo e faço um ponto baixo, ó. No próximo, outro ponto baixo. E vou fazer novamente, ó, só repetindo. Desses 11, nós trabalhamos em todos. Então, são 2 juntos, 4 sozinhos. 2 juntos, 4 sozinhos e 2 juntos. Faço o mesmo desse lado aqui do bico, os da laterais, como eu já vinha fazendo, e lá em cima, nos próximos 2 bicos de laterais, dessa forma. Finalizei, ó, a minha peça, toda a parte do bico. Agora eu vou fazer o acabamento. Ó. Agora eu vou usar o fio vermelho. Já cortei aqui, ó, o fio cru. Entra aqui no primeiro espacinho desse bico e amarro o meu fio. Vou começar a fazer pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos. Agora eu faço 1, 2, 3 correntes, entro nesse último ponto baixo e faço outro ponto baixo, ou seja, um picô. E 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui na parte do meio dos 2 pontos, que ficam aqui no meio, ó, faço um ponto baixo no primeiro, laço a minha agulha e conto aqui, ó, para baixo, ó, a primeira carreira crua, a segunda, a terceira. E vou buscar o ponto embaixo de ponto. Entro pela frente e saio do outro lado do meu ponto. E faço um ponto alto. Mas eu não vou terminar, não vou dar a última laçada. Novamente, vou no ponto do lado, entro,
saio do outro lado e faço um ponto alto e termino agora os dois juntos. Faço um ponto baixo no ponto baixo que sobrou, que aqui tinha 2 pontos baixos. Agora, ó, tem novamente a parte dos 9 pontos que a gente fez aqueles aumentos, ó. No primeiro 1, no segundo 2, 3, 4, 5. Agora, 1, 2, 3 correntes, entra no último ponto, ponto baixo. Formou o picô. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Agora, aqueles dois aqui do meio. Faço um ponto baixo no primeiro, laço a minha agulha, ó. Primeira carreira crua, segunda, terceira, ponto embaixo de ponto. Introduzo a minha agulha por trás do ponto e puxo o meu fio. Lacei novamente e não termino com a próxima laçada o meu ponto alto. Laço novamente a agulha e pego o outro ponto. E novamente laço meu ponto para fazer um ponto alto. Agora termino com todos os fios da minha agulha, tá vendo? E no último ponto baixo que tinha aqui, faço outro ponto baixo. E agora eu vou repetir até chegar lá na curva. Cheguei aqui no bico do canto, ó, e no bico do canto, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos. E 1, 2, 3 correntes e um picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa vai ser a forma que nós vamos fazer os bicos das laterais. Aqui no meio, ó, é a mesma repetição que a gente tá fazendo na lateral, ok? Finalizei toda a minha carreira, que passa em volta do meu bico, ó. E agora eu vou na partezinha, aquela que eu deixei os pontos aqui para trabalhar, ó. Que eu peguei só na carreira da frente. Tá vendo? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Porque aqui dos lados tem 2 aumentos. Então, eu vou com o meu fio cru, eu vou pular o primeiro ponto, ó, esse daqui, e venho nesse. Eu vou amarrar nos dois, esse primeiro ponto e o último, para eles ficarem bem firmes, ok? Os demais eu pego. Espera aqui, eu tô... Amarrei o meu fio e faço 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, só que eu não termino. E no próximo, um ponto alto e eu não termino. Terminei agora os dois juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, ó, só o ponto de trás, um ponto alto, outro ponto alto,
outro ponto alto. E um ponto alto e não termino. No próximo, um ponto alto e agora termino juntos, ó. Mais outra diminuição. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui, ó. Agora tá faltando 3 para mim terminar e aquele que eu não trabalho. Então, eu faço. Ó, aqui eu já posso pegar nos dois. Um ponto alto sem terminar, outro ponto alto sem terminar, fecho os dois juntos. E um ponto alto aqui no fim. Agora vira a minha peça. Ó. Uma, duas, 3 correntes. No próximo ponto eu faço um ponto alto e não termino. No próximo, um ponto alto e termino tudo junto. E daí vou caminhando. 1, 2 pontos altos aqui nesse ponto, ó. É um ponto alto sem terminar. No próximo, um ponto alto e termino juntos. Um ponto alto e outro ponto alto. Agora, um ponto alto sem terminar, outro ponto alto sem terminar e termino todos juntos. E um ponto alto no último ponto. Virei a minha peça. Ela é basicamente, a gente vai diminuindo até ficar no tamanho mais ou menos da argola. Agora, nessa carreira, subo 3 correntes. Vou fazer um ponto alto sem terminar aqui, outro também e termino juntos. Agora, eu vou até quase o fim, ó, com pontos altos. Ó, aqui falta mais 2, então esse eu não termino. O próximo eu não termino e termino juntos. E ficou o último ponto. Tá vendo? Essa próxima carreira não vou fazer diminuições. Ó. Um, 2, 3. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá vendo? Ó. Vira novamente a peça. E agora vou fazer uma diminuição no meio. 1, 2, 3. Eu vou trabalhando, na verdade, como eu vejo que vai se adequando ao tamanho da minha argola.
aqui, ó. Acho que já tá ficando um bom tamanho, só mais uma carreira. Vou fazer 1, 2, 3. Na verdade, vou fazer 2 e vou fazer as diminuições na ponta, ó. Fiz uma aqui, ó, 2 correntes no próximo e o próximo ponto alto, que daí eles terminam juntos. E na do fim, ó, outra diminuição, ó. Um ponto alto sem terminar, outro ponto alto sem terminar. Aqui não tem segredo, você vai se adequando mais ou menos à forma e o tamanho que você achar melhor. Se você quiser continuar, entendeu? Eu vou parar por aqui. Agora eu vou colocar a argola. Ó, minha argolinha. Agora eu vou entrar na minha argola e tranquei no ponto, ó. Tá vendo? Agora eu passo aqui novamente nesse ponto e faço um ponto baixo. Passo no próximo. Opa. Peraí que virou. Passo no próximo. Ó, um ponto baixo. Passo no próximo e na argola, tá? Que eu estou trancando a argola. Só que agora o ponto vai virando um pouquinho. Ponto baixo e no último ponto baixo. Ó, a minha argola já está presinha, ó. Agora eu posso finalizar contornando com pontos baixos por toda a minha argola, ó. Não tem uma quantidade específica. Você vê o quanto você acha que tá ficando bom. Finalizei aqui, ó, e vou entrar aqui dentro desse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e faço uma corrente e puxo direto. Como esse fio tá mais para frente, vou passar minha agulha e puxar ele aqui para trás. Agora eu vou começar a fazer os meus nós. Eu faço todos da mesma forma. Eu divido o fio em 2 partes. Aqui no caso é um fio número 6, então vai ter 3 fiozinhos para cada lado. Passo por dentro de qualquer ponto próximo, uma parte do fio e amarro, ó. 1, 2, 3. Na terceira eu aperto bem e corto. Vou fazer assim com todos os fios da minha peça. E assim ficou a nossa peça finalizada. Olha que linda. Ó, ela tem 3 lugares, 3 rolos, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esquece de deixar aqui nos comentários. Também curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se quiser ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!